Se você morresse hoje, qual seria a última coisa que você faria? E se você sente que ainda não está vivendo tudo o que veio viver nesse mundo, se a sua alma já sabe, só que a sua mente ainda está te travando, esse vídeo aqui é para você. Antes de mais nada, eu sou do Oliva, especialista em felicidade, propósito de vida. Já consegui impactar mais de 35 mil pessoas em 12 países e a maioria delas sempre tem o mesmo problema, a resistência. E essas pessoas normalmente chegam em mim e falam o seguinte: Du, eu sei que eu nasci para alguma coisa maior, mas sempre que eu vou começar, alguma coisa me trava. E a resposta que eu vou te dar hoje mudou a vida dessas pessoas todas, milhares e milhares de pessoas, incluindo algumas que provavelmente você conhece. E deixa eu te contar o que algumas dessas mulheres que eu conheço e que eu já pude atender, todas maravilhosas, algumas que já passaram dos 40, dos 50 anos. Por exemplo, a Maria é nome fictício? Claro que é nome fictício, eu jamais daria o nome dela aqui, mas olha só a ideia dessa Maria, que toda segunda-feira ela começa assim, ó, essa semana eu vou começar aquele meu projeto. E toda sexta-feira ela vira e fala assim, poxa, segunda-feira eu recomeço. Isso já tem mais de 3 anos que ela vive nisso, sempre adiando e adiando os projetos dela. Tem também a Ana, que fez 1000 cursos de autoconhecimento, leu um monte de livro de desenvolvimento pessoal, do que quer que seja, só que ainda ela se sente perdida na vida sobre qual que é a verdadeira missão dela. E tem a Carla, que ajuda todo mundo, resolve a vida da galera toda, mas quando é para cuidar de si mesma, ela sempre tem a mesma desculpa: não é o momento, as crianças precisam de mim, ou o meu trabalho tá muito corrido, não dá para eu focar em mim mesma. E você sabe o que essas 3 mulheres aí têm em comum? Elas sabem exatamente o que precisam fazer, elas sabem qual é o próximo passo delas e sentem no peito que elas nasceram para uma coisa maior do que elas estão vivendo hoje. Só que tem uma força invisível que sempre aparece no último minuto para sabotar. Uma vozinha chata que fala assim, ó: ei, você não tá pronta ainda. Ó, vai dar errado. O que os outros vão pensar da gente? Steven Pressfield, no livro A Guerra da Arte, chama isso de resistência. Eu descobri, depois de ajudar milhares de pessoas, que essa é a maior inimiga da realização de tudo que a gente veio fazer aqui nessa vida. Porque eu vou te contar um segredo. Você não tem falta de clareza. Você tem excesso de resistência. Agora eu vou fazer um exercício mental com você e eu preciso da sua total honestidade. Imagina o seguinte, imagina que você está recebendo a ligação do teu médico aqui, ó, e aí do outro lado da linha o médico vira para você e fala assim, ó, você tem exatamente 30 dias de vida. Pensa nisso. O que você faria primeiro se você só tivesse 30 dias de vida? Eu aposto que você não pensou em limpar a casa, organizar a gaveta, terminar aquela planilha muito importante do seu trabalho. Eu aposto que a sua primeira reação foi alguma coisa do tipo assim, olha, eu preciso falar para minha família o quanto eu amo eles, eu preciso terminar de escrever aquele livro que eu sempre quis, ou então eu vou viver mais intensamente, eu vou viajar para tal lugar que eu sempre quis viajar, ou eu vou fazer as pazes com uma pessoa que eu briguei e que eu não gostaria de deixar essa vida sem pedir perdão e sem perdoar. Sabe por que essa pergunta aí ela é tão reveladora pra gente? Porque ela mostra uma verdade que a gente esconde todos os dias. Nós já sabemos o que é importante. A Oprah Winfrey, ela disse uma vez que o maior presente que você pode dar a alguém é a sua presença autêntica. E ela só descobriu isso depois de quase morrer num acidente. Agora me diz uma coisa, por que será que a gente tem que esperar que uma tragédia aconteça para que a gente acorde na vida? O problema não é falta de clareza pra gente, o problema é que a gente vive como se o tempo fosse infinito, como se a morte fosse só uma possibilidade distante da gente. Como se desse para deixar para amanhã o que a nossa alma tá gritando para que a gente faça hoje. Mas a verdade é cruel. E cada dia que você adia a sua missão é um dia que nunca mais volta na tua vida. Então, ó, de verdade, me responde uma coisa, por que você ainda espera uma crise para começar a viver de verdade? E olha só, eu vou te dar
3 sinais bem claros de que você deve estar desperdiçando a sua missão de vida. E se você se identificar com pelo menos 2 desses itens aqui que eu vou falar pra você, ó, cuidado. Sinal 1. Você procrastina as coisas importantes. Sabe aquela coisinha que a sua alma tá afim de fazer? Escrever, criar alguma coisa, mudar de carreira, começar um projeto novo? Você sempre deixa isso para depois, porque não é o momento certo agora, ou ainda falta um pouquinho para eu evoluir. A procrastinação é a forma mais comum que a resistência, essa energia que não deixa a gente evoluir, usa. Ela não diz pra gente assim, olha, você não vai fazer isso, você não deveria. Ela fala o seguinte, vamos deixar pra amanhã, agora tá frio, pô, não vamos levantar da cama não tão cedo pra ler ou pra meditar ou pra fazer alguma coisa importante. Sabe por quê? Porque tá friozinho, vamos ficar mais um pouquinho aqui, né? Isso daí é resistência. Sinal número 2, você vive no quase. Quase vai, quase faz, quase decide, quase muda de vida, quase troca de carreira. Você é especialista em ficar na beira da piscina testando a temperaturazinha da água com o dedinho do pé, mas nunca mergulha na piscina. E sabe por quê? Porque mergulhar significa assumir responsabilidade, significa que talvez não dê mais para culpar as circunstâncias caso não dê certo, porque é muito mais confortável a gente ficar paradinho e culpando tudo e a todos, ao invés de tomar as próprias ações. Sinal número 3, você tem medo de decepcionar algumas pessoas importantes na tua vida. Essa aqui é cruel. Você não vive a sua vida porque tem medo do que vão pensar de você, medo do que vão te julgar, medo de não ser aprovada por pessoas que talvez você nem se importe na vida. Então, você acaba vivendo uma vida pequena, uma vida segura, uma vida previsível, com medo de que as pessoas acabem te julgando. Nossa, o que vão achar de mim se eu começar a criar vídeos aqui no YouTube? Nossa, o que vão achar de mim se eu tentar mudar de carreira na idade que eu tenho hoje? Olha só, eu atendo muitas mulheres de 40, 50, 60 anos, a maioria é nessa faixa, 98% das minhas clientes, que tem medo de viver essa transição pelo que os outros vão pensar, e às vezes esses outros são as pessoas que elas mais amam. Às vezes a resistência usa pessoas como marido, como a filha, o filho, como os pais, para falar assim, olha, não faz isso não, isso é coisa de doido, fica aí onde você tá, que aí já tá seguro. Não, tua alma não tá nem aí para isso. Azar o deles se eles não gostarem. Vai fazer o que você combinou com a tua alma antes de você descer pra cá. Se é que você acredita nisso, se você não acredita, não tem problema nenhum. Vai fazer o que o teu coração manda. E se você não acredita em coração, vai fazer o que o teu inconsciente manda. Qualquer coisa, mas vai atrás do que você deseja fazer. Já era aquele período onde a gente foi treinado a viver com medo de tudo. Onde, olha, você escolheu isso aqui pra fazer agora na tua vida, então você vai precisar fazer isso daqui pro resto da vida. Cuidado, porque se você não fizer isso aqui que você já é boa, você pode passar fome. Não existe isso. É mentira, enganaram a gente. Existe sim uma grande abundância no universo, uma abundância tão grande de uma força criadora que é a nossa, que ela não vai deixar nenhum filho desamparado. Então por que que você não acredita na abundância e só acredita na escassez? Não deixe mais esse padrão na tua vida. Olha só, se você se identificou com alguns desses sinais, pelo menos 2 aí, a voz zoou aqui, ó. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. A notícia ruim é que você tá desperdiçando a sua missão e a sua vida. A notícia boa é que ainda dá tempo de mudar. Agora eu vou te dar o primeiro passo prático para você quebrar essa resistência. Ele é simples, mas ele não é tão fácil. Vai se chamar aqui a regra dos 5 minutinhos sagrados. Todo dia, quando você acordar, antes de ver celular, antes de fazer qualquer coisa, ir pra cozinha, fazer absolutamente qualquer coisa, você vai dedicar só 5 minutos para você se conectar com a sua própria missão. Pode ser alguma coisa do tipo assim, ó, escrever uma linha sobre o que você realmente quer fazer da vida. Ou você fazer uma pesquisa aqui no computador sobre um projeto que você está querendo fazer. Ou ligar para alguém importante que você tem adiado há muito tempo, talvez dar um passo mínimo que seja na direção
dos seus sonhos. 5 minutinhos, é só isso que precisa, tá? Mas por que que isso funciona? Porque você tá mandando uma mensagem clara pro seu subconsciente, ó, a partir de agora isso daqui é prioridade na minha vida. Me olhar a minha missão, a partir de agora vem antes de tudo no meu primeiro momento do dia. E sabe o que isso vai acontecer? Esses 5 minutinhos vão começar a crescer naturalmente, porque a alma, quando ela começa a ser alimentada, ela vai querer mais. Hoje eu fico 1 hora meditando, sentadinho, pensando, emanando o que eu quero. E a resistência fica cada vez mais forte quando a gente não age. E a hora que você começa a dar o primeiro passo, a hora que você começa a romper a resistência, ela começa a perder força, porque a resistência odeia pessoas corajosas como você, que vão dar o primeiro passo, mesmo sem saber direito para qual lado que você vai caminhar. O primeiro passo é o mais importante da caminhada, como Platão falaria. E olha só, se esse vídeo tocou em algum lugarzinho da sua alma, eu tenho um pedido para você. Eu peço para que você compartilhe com alguém que também precisa escutar isso daqui, porque tem muita gente vivendo uma vida muito menor do que poderia viver por talvez nem conhecer o que é esse negócio aqui da resistência, sem saber nem lutar contra ela. E me conta aqui embaixo qual que é a única coisa que você faria se soubesse que nada poderia dar errado. Eu leio todos os comentários e eu quero trocar uma ideia com você. Até o próximo vídeo. Lembra de uma coisa, por favor, você já tem tudo. Você só precisa vencer a resistência.